Para determinar com perfeita exatidão a necessidade de encarar o mundo como um mundo de 6 coordenadas, é preciso examinar os conceitos fundamentais da física que permaneceram sem definição e verificar se não é possível encontrar definições para eles, com a ajuda de alguns dos princípios que estabelecemos acima. Vamos tratar de matéria, espaço, movimento, velocidade, infinito, massa, luzes e etc. Começaremos com o movimento. Do ponto de vista habitual, tanto da velha como da nova física, o movimento permanece sempre o mesmo. Só se faz distinção entre as suas propriedades: duração, velocidade, direção no espaço, descontinuidade, continuidade, periodicidade, aceleração, retardamento e assim por diante. E as características dessas propriedades são atribuídas ao próprio movimento, de modo que o movimento é dividido em retilíneo, curvilíneo, contínuo, descontínuo, acelerado, retardado e etc. O princípio da relatividade do movimento levou ao princípio da composição de velocidades, e a formulação do princípio da relatividade conduz à negação da possibilidade da decomposição de velocidades quando terrestres, em comparação com a velocidade da luz. Isso conduziu a muitas outras conclusões, suposições e hipóteses, mas essas não nos interessam por enquanto. Porém, devemos estabelecer um fato, isto é, que o próprio conceito de movimento não é definido. A velocidade, igualmente, não o é. Em relação à luz, as opiniões dos físicos divergem. Por ora, só é importante para nós compreendermos que o movimento é tomado sempre como um fenômeno de uma única espécie. Não há tentativas de estabelecer diferentes tipos de fenômenos no próprio movimento. E isso é particularmente estranho, porque para a observação direta, há definidamente 4 tipos de movimentos como 4 fenômenos perfeitamente distintos. Em certos casos, a observação direta nos ilude, por exemplo, quando mostra muitos movimentos inexistentes, mas os fenômenos mesmos são uma coisa e a divisão deles é outra. Nesse caso particular, a observação direta nos conduz a fatos reais e inquestionáveis. Não se pode pensar no movimento sem ter compreendido sua divisão em 4 tipos. Esses 4 tipos de movimento são: 1. Movimento lento, invisível como movimento. Por exemplo, o movimento do ponteiro das horas de um relógio. 2. Movimento visível. 3. Movimento rápido, quando um ponto se torna uma linha. Por exemplo, o movimento de um fósforo queimando, sem chama e sendo agitado rapidamente no escuro. 4. Movimento tão rápido que não deixa nenhuma impressão visual, mas produz efeitos físicos definidos. Por exemplo, o movimento da trajetória de uma bala. Para compreender a diferença entre os 4 tipos de movimento, imaginemos uma experiência simples. Estamos olhando para uma parede branca, a certa distância de nós, no qual se move um ponto negro, ora mais depressa, ora mais devagar, e então parando totalmente. É possível determinar exatamente quando começamos a ver o ponto se mover e quando paramos de vê-lo se mover. Vemos o movimento do ponto como movimento, se o ponto percorre, em 1/10 de segundo, 1 ou 2 minutos do arco de um círculo, tomando como raio nossa distância da parede. Se o ponto se move mais lentamente, parecerá a nós sem movimento. Suponhamos primeiro que o ponto se move com a velocidade do ponteiro das horas de um relógio. Comparando sua posição com outros pontos imóveis, em primeiro lugar, estabelecemos o fato do movimento do ponto e, em segundo, determinamos a velocidade do seu movimento, mas não vemos o próprio movimento.
Esse será o primeiro tipo de movimento, o movimento invisível. Em seguida, se o ponto se move mais rapidamente, percorrendo 2 minutos do arco ou mais, em 1/10 de segundo, vemos seu movimento como movimento. Este é o segundo tipo de movimento, o movimento visível. Ele pode ser muito variado em sua característica e percorrer uma ampla escala de velocidades. Mas quando esta aumenta de 4.000 a 5.000 vezes, e menos em certos casos, ela passa para o terceiro tipo de movimento. Isso quer dizer que, se o ponto se move muito depressa, percorrendo em 1/10 de segundo todo o campo de nossa visão, isto é, 160 graus ou 9.600 minutos do arco, não o veremos como um ponto em movimento, mas como uma linha. Esse é o terceiro tipo de movimento, com um traço visível, ou o movimento no qual o ponto que se move se transforma em uma linha. Movimento com acréscimo aparente de uma dimensão. E, finalmente, se o ponto dispara imediatamente com a velocidade, digamos, de uma bala de rifle, não o veremos de modo algum, mas, se o ponto possui peso e massa, seu movimento pode ter muitos efeitos físicos, que podemos observar e estudar. Podemos, por exemplo, ouvir o movimento, ver outros movimentos surgirem do movimento invisível, e assim por diante. Esse é o quarto tipo de movimento, com um traço invisível, mas perceptível. Esses 4 tipos de movimentos são fatos absolutamente reais, dos quais depende toda a forma, aspecto e correlação de fenômenos em nosso universo. Isso é assim porque a distinção dos 4 tipos de movimentos não é simplesmente subjetiva, isto é, eles diferem não só em nossa percepção, mas diferem fisicamente em seus resultados e em sua ação sobre outros fenômenos, e são diferentes acima de tudo na relação mútua, e esta é permanente. As ideias que foram expostas aqui podem parecer muito ingênuas para um físico experimentado. O que é o olho? Diria ele. O olho tem uma capacidade estranha de se lembrar durante cerca de 1/10 de segundo do que viu, se o ponto se move bastante rapidamente para que a memória de cada 1/10 de segundo se una a outra memória. O resultado será uma linha. Aqui não há transformação de um ponto em uma linha. É tudo inteiramente subjetivo, quer dizer, tudo se passa somente em nós, em nossa percepção. Na realidade, um ponto que se move continua sendo um ponto que se move. É assim que a questão se apresenta do ponto de vista científico. A objeção se baseia na suposição de que sabemos que o fenômeno observado é produzido pelo movimento de um ponto. Mas vamos supor que não sabemos. Como podemos nos certificar disso se não nos é possível chegar suficientemente perto da linha que observamos, ou deter o movimento, fazer parar o suposto ponto que se move? Nosso olho vê uma linha, com uma certa velocidade de movimento. Uma câmara fotográfica também verá uma linha ou um traço. O ponto em movimento é realmente transformado numa linha. Estamos inteiramente errados em não confiar em nosso olho, nesse caso. É justamente um caso no qual nosso olho não nos ilude. Ele estabelece um princípio exato de divisão de velocidades. O olho, sem dúvida, determina essas divisões por si mesmo, em seu próprio nível, sua própria escala. E esta pode mudar. O que não mudará em relação, por exemplo, com a distância, o que permanecerá a mesma coisa em qualquer escala, é, em primeiro lugar, o número dos diferentes tipos de movimento. Será sempre 4, e em seguida a inter-relação das 4 velocidades com suas derivadas, isto é, seus resultados ou a inter-relação dos 4 tipos de movimento. Esta inter-relação dos 4 tipos de movimento
cria todo o mundo visível. E a essência dela consiste no fato de que um movimento não é necessariamente movimento em relação a outro, mas só se as velocidades que são comparadas não diferirem muito uma da outra. Por conseguinte, no exemplo acima, o movimento visível do ponto na parede é movimento em comparação tanto com o movimento invisível como com um movimento bastante rápido para formar uma linha, mas não será movimento em relação à trajetória de uma bala, para a qual será imobilidade, assim como a linha formada por um ponto que se move rapidamente será uma linha e não um movimento para um ponto que se move lentamente, invisivelmente. Isso pode ser formulado da seguinte maneira. Ao dividir o movimento em 4 tipos, de acordo com os princípios acima, observamos que o movimento só é movimento com velocidade aumentada ou diminuída para os tipos de movimento que estão próximos um do outro, isto é, dentro dos limites de uma correlação definida de velocidades, ou, para ser mais preciso, dentro dos limites de determinado aumento ou diminuição definidos de velocidade, que podem provavelmente ser estabelecidos de maneira exata. Tipos de movimento mais afastados, isto é, movimentos com velocidades muito diferentes, por exemplo, 4.000 ou 5.000 vezes mais lentos ou mais rápidos que outro, não são para o outro movimentos de velocidade diferente, mas fenômenos de um número de dimensões maior ou menor. Mas o que é a velocidade? O que é essa misteriosa propriedade do movimento que só existe em graus médios e desaparece em graus pequenos ou grandes, diminuindo ou acrescentando desse modo uma dimensão? E o que é o próprio movimento? O movimento é um fenômeno aparente que depende da extensão de um corpo nas 3 dimensões do tempo. Isso quer dizer que cada corpo tridimensional possui também 3 dimensões do tempo, que não vemos como tal e que chamamos propriedades do movimento ou da existência. Nossa inteligência não pode abarcar as dimensões do tempo em sua totalidade. Não existem conceitos que expressem sua essência em toda sua variedade, porque todos os conceitos de tempo que existem só expressam, cada um deles, um lado ou uma dimensão. Por esse motivo, a extensão dos corpos tridimensionais nas 3 dimensões do tempo, indefiníveis para nós, parece-nos movimento com todas as suas propriedades. Estamos exatamente na mesma situação em relação às dimensões do tempo que os animais em relação às 3 dimensões do espaço. Escrevi em Tertium Organum a respeito da percepção da 3ª dimensão pelos animais. Todos os movimentos aparentes são reais para eles. Uma casa gira quando um cavalo corre diante dela. Uma árvore pula para a estrada. Mesmo se um animal está imóvel e apenas examina um objeto igualmente imóvel, este objeto começa a manifestar movimentos estranhos. O próprio corpo do animal, mesmo no estado de repouso, pode manifestar para ele muitos movimentos estranhos que nossos corpos não manifestam para nós. A velocidade pode ser vista como um ângulo, e isso explica imediatamente todas as propriedades dela, e especialmente o fato de que tanto a velocidade grande como a pequena deixam de ser velocidades. Um ângulo tem naturalmente um limite, tanto numa direção quanto noutra. Imaginemos novamente um mundo de seres planos. Imaginemos esses seres planos sob a forma de quadrados com os órgãos de percepção situados em um dos lados. Chamemos esse lado perceptivo de A. Imaginemos que o quadrado está voltado com o seu lado perceptivo para 2 figuras, digamos 2 triângulos ABC e D, E e F. Do triângulo ABC, ele só conhece a linha AC, e esta é imóvel para ele.
Do triângulo DEF, ele conhece as linhas DE e DF, que aparecem para ele como uma linha, e essas linhas que saem do campo de sua visão devem, sem dúvida, diferir da linha AC, possuir alguma propriedade que a linha AC não possui. O quadrado chamará essa propriedade de movimento. Se acontecer de o quadrado encontrar um triângulo GHI, as linhas GH e GI também serão movimento para ele, mas um movimento mais lento. E se o quadrado encontrar o triângulo JKL, as linhas JK e JL serão um movimento mais rápido. E, finalmente, se o quadrado encontrar linhas quase perpendiculares a seu lado perceptivo, como as linhas MN e MO, ele dirá que essa é a velocidade limite, máxima, e que não pode haver velocidade maior. A ideia de velocidade como um ângulo torna não só clara, mas necessária a ideia de uma velocidade limite, além da qual não pode existir nenhuma outra velocidade, e também a ideia da impossibilidade de uma velocidade infinita, porque um ângulo não pode ser infinito e deve ter um limite, que pode sempre ser determinado e medido. Até aqui, em todos os exemplos anteriores, a velocidade foi considerada uniforme e inalterável, mas com base no mesmo princípio, é fácil determinar o significado de aceleração, velocidade variável e assim por diante. Imaginemos que a linha oblíqua PQ não é uma linha reta, mas uma linha com um ângulo. Ao examinar essa linha do ponto P, o ser plano haverá como movimento que começa com uma velocidade e depois se acelera. A linha ST parecerá a ele um movimento alternadamente acelerado e retardado. E depois, linhas com ângulos, curvas de diferentes tipos, linhas que estejam em ângulos que variam ou se alteram para o lado perceptivo, representarão diferentes tipos de velocidade: constante, variável, uniforme acelerada, uniformemente retardada, periodicamente acelerada e retardada e etc. A essência de tudo que foi dito é que uma linha oblíqua num ângulo só parecerá movimento se estiver em ângulos de certos graus definidos. Uma linha que estivesse num ângulo muito pequeno em relação a uma linha imóvel, que fosse paralela ao lado perceptivo, pareceria imóvel. Num ângulo maior, ela pareceria movimento, e uma linha que estivesse num ângulo próximo ao limite pareceria algo totalmente diferente do movimento. Desse modo, a velocidade é apenas a propriedade de certos ângulos definidos. E como o ângulo não depende da escala, é inteiramente possível que a velocidade seja o único fenômeno constante no universo. Esse princípio não é modificado de modo algum pela alteração dos ângulos numa superfície esférica, ou, por exemplo, na superfície ondulada usada por Lobachevsky, em comparação com os ângulos numa superfície plana, porque para todo tipo de superfície os ângulos permanecerão inalteráveis. Agora, partindo das definições anteriores de tempo, movimento e velocidade, passaremos à definição de espaço, matéria, massa, gravitação, infinito, comensurabilidade e incomensurabilidade, quantidade negativa e etc.